paz do Senhor, irmãos, amém? Podem se assentar. Quantos aqui amam o Senhor? O Senhor me fez lembrar durante o louvor de uma oração que eu tenho feito lá no meu quarto. Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu quero te amar mais, eu quero te amar melhor, eu quero te amar direito. Eu tenho pedido para o Senhor. E aqui eu tive a convicção de que a palavra que o Senhor me deu para essa noite me revelou tantas coisas mais e me fez ficar ainda mais apaixonada por Jesus. Realmente o amor do Senhor nos constrange. O amor do Senhor, ele é incrível, ele é inexplicável. Nessa noite aqui, a minha oração é que você receba a revelação do amor de Deus, assim como eu recebi quando o Senhor me deu essa palavra, amém? O Espírito Santo vai ministrar no seu coração. O Espírito Santo vai derramar para você um entendimento maior do amor do Senhor, para que nós possamos tentar corresponder um pouco mais, porque jamais seremos capazes de corresponder. Eu quero pedir para você, o pessoal da mídia, ficar bem atento, que são muitos versículos. E quando o Senhor foi me dando essa palavra, algum tempo atrás, o tema já estava no meu coração. E quando eu fui sentar para construir ali o esboço, quantos versículos foram vindo e eu fui entendendo aqueles versículos de uma forma que eu nunca havia entendido. E que em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui amando ainda mais o Senhor, amém? Pode colocar um fundo para mim aí, por favor. Irmãos, eu vou começar falando um pouco sobre justiça. Parece uma palavra, um termo tão comum, né, para nós. E eu confesso para vocês, né, aqueles que me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa que tem o senso de justiça um pouco aflorado. Eu sofro demais com o meu senso de justiça. Alguém tem isso também? Assim, a ponto de que você vê uma injustiça ou você não consegue se calar e aquilo te faz mal, ou quando você faz uma injustiça com alguém, você não consegue ficar em paz enquanto você não resolve aquilo, porque o seu senso de justiça te faz sofrer. Eu me lembro que teve uma vez, e causas relacionadas à criança, elas tocam mais profundamente meu coração. Algumas pessoas, né, são as causas dos idosos. Eu sei que o Senhor, Ele precisa colocar isso no coração das pessoas, em várias áreas diferentes, para que a gente possa atuar nisso. Ninguém vai lutar afinco por algo que não tem paixão. Você concorda comigo? E eu me lembro que uma vez eu vi na internet uma injustiça com uma criança. Terrível. E eu me lembro que aquilo me fez tão mal, mas tão mal. Eu não sei se a Nicole lembra, mas eu não tinha o livro ainda. Aquilo, gente, eu chorava compulsivamente. E era uma dor que não estancava. E eu me lembro que eu liguei para minha mãe e eu precisava falar com alguém, e eu falei com ela e ela começou a chorar também. E eu me lembro que eu fui me deitar e eu fiquei de cama, de tanta dor que eu senti por aquela criança. A ponto de eu dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor não tirar essa dor de mim, eu não vou conseguir viver, porque era uma dor terrível. E eu falei: Senhor, estanca isso, porque não dá para ver o que eu vi e continuar da mesma forma. E o Senhor, de alguma maneira, aquela dor tão profunda, Ele tirou, porque realmente, gente, eu não ia conseguir viver normalmente com aquilo. Então, o meu esposo, né, está mais perto de mim. Ele sabe que nesse momento na minha vida eu estou sofrendo por uma causa de uma injustiça. E isso me faz muito mal, isso me deixa muito entristecida. Eu preciso lutar comigo mesma para que isso não seja além da conta, para que eu não fique deprimida, para que eu não fique, que eu não chore demais, para que isso não afete o meu dia a dia. Então, a justiça para nós é algo que é muito comum de se ouvir esse termo. Eu fui lá no site Judes Brasil. E lá tem uma definição de justiça que diz assim: justiça é a particularidade do que é justo, do que é correto. É a virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Então, na justiça, no direito, na ótica do direito, justiça tem essa definição basicamente. No reino animal,
nós podemos ver assim que acontece algumas injustiças aos nossos olhos. Alguns animais, né, eu estava pesquisando, por exemplo, o louva-a-Deus, ele come a própria espécie. O panda, aquele animal tão fofo, o panda, quando ele tem filhos gêmeos, ele escolhe abandonar um e ficar com o outro. O jacaré, eu não sei se alguém já viu, mas o jacaré, ele come os próprios filhotes. E aos nossos olhos, isso é inadmissível. Isso é inaceitável aos olhos humanos, né? E você já parou para pensar de onde que vem esse senso de justiça que nós temos? Onde nós olhamos uma atitude assim e que se ela fosse feita por um ser humano, seria abominável aos nossos olhos? Nós nascemos naturalmente com um senso de justiça dentro de nós. E isso é algo que é muito fácil de se explicar, né? Porque nós somos tão diferentes dos animais assim. Porque a palavra do Senhor lá em Gênesis 1:26 diz que o homem foi feito para dominar sobre a natureza. Então, e também diz na palavra do Senhor que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então esse senso de justiça, esse amor, essa dor pela a causa do próximo, ela vem da imagem e semelhança que nós temos de Deus. Isso é uma característica humana. Por isso eu preciso ressaltar aqui que há um movimento hoje em dia de colocar animais e pessoas no mesmo plano. Mas a palavra do Senhor diz, né, que nós fomos feitos menor que os anjos. Então nós fomos feitos para dominar sobre os animais, a dominar sobre a natureza. Então jamais se pode igualar o amor aos animais, o cuidado aos animais com o ser humano. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos amar os animais, cuidar dos animais, mas bicho é bicho e filho é filho. Nós não podemos correr o risco de querer transferir o amor de uma pessoa, ou tem gente que diz que ama mais os bichos do que as pessoas. Já ouviu isso? Eu já ouvi algumas vezes. E isso não é certo diante do Senhor. E isso não é algo que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Um dia, muitos anos atrás, eu vi uma pessoa que era aquelas pessoas que lutam pelas causas dos animais, e havia tido um crime de, acho que é zoofilia que fala. E aí a pessoa estava dizendo, realmente é abominável um crime desse, mas a pessoa estava dizendo assim, esse crime se iguala à pedofilia. E aquilo me doeu tanto, porque realmente é algo abominável, mas jamais podemos comparar com a pedofilia. Jamais podemos comparar um crime que se faz com uma criatura ao que se faz ao ser humano, ao que se faz a um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Então, essa natureza que nos faz amar o próximo e nos buscar, ter esse senso de justiça, nos traz mais próximos do Senhor e nos mostra que nós somos a imagem de Deus. Abre para mim lá em Salmos 8, versículos de 5... Salmos 8, versículo de 5 a 8. Aqui nós podemos ilustrar na palavra do Senhor aquilo que eu acabei de dizer. Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Pode continuar. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo. Até o 8. E as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Então o Senhor está dizendo aqui, a palavra do Senhor está dizendo a respeito do homem e do papel que ele tem na sociedade. E é por isso que diante do Senhor nós somos todos iguais. Diante do Senhor nós temos todos o mesmo direito. Por mais que algumas pessoas podem achar que existem pessoas que são menos merecedoras de compaixão, menos merecedoras do amor de Deus, menos merecedoras por raça, por crença, por forma física, mas diante do Senhor, todos nós somos iguais e dignos, merecedores de justiça, do amor e da graça do Senhor. Então, a Bíblia, ela é repleta de histórias que nos mostram alguns contextos, né, de igualdade, de retidão, de desigualdade também,
de histórias de pessoas que foram desleais aos outros, pessoas que praticaram injustiças. E a palavra do Senhor, ela nos chama à retidão. Retidão não é uma palavra tão comumente usada, né, no nosso dia a dia. Mas a retidão, ela nos diz algo sobre pureza, sobre bondade, sobre agir com os outros da maneira como eles sendo a imagem de Deus. Eu preciso olhar para o próximo e respeitá-lo porque ele é a imagem de Deus. Não porque ele é rico, porque ele é pobre, porque ele é branco, porque ele é negro, mas simplesmente porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós agimos assim com o outro ser humano, nós agimos com retidão. E o Senhor nos chama a agir com retidão. Você já parou para pensar que se a gente pudesse resumir a nossa vida aqui na Terra, a gente poderia resumir em relacionamentos? Você nasce numa família onde você se relaciona com ela, você se relaciona com Deus, você se relaciona com a natureza. E aí você já parou para pensar que os pecados, que as injustiças do mundo, que os crimes são todos motivados por maus relacionamentos? A pessoa, tem gente que mata o outro porque a pessoa olhou torto para ela, porque alguém pisou no seu pé, porque alguém, sei lá, devia uma quantia ínfima comparado à vida do ser humano. E aí, por causa desse relacionamento mal resolvido, né? Você não está praticando ali o amor ao próximo como a imagem e semelhança de Deus. Pessoas fazem crimes terríveis porque não souberam cultivar um relacionamento saudável, não souberam cultivar um relacionamento à imagem do Senhor. E essa definição simples do que é a vida, né? Você já parou para pensar? Se nós não temos relacionamento com Deus, nós não podemos alcançar a vida eterna. Se nós não temos um relacionamento bom com as pessoas, nós não podemos ter um relacionamento bom com Deus, porque o Senhor disse que nós tínhamos que amar o próximo como nós mesmos. Então, você já parou para pensar quanto a Bíblia, ela nos chama a atenção para nos darmos bem com os outros? A palavra do Senhor diz que no depender de você, do que depender de você, tenha paz com todos. A palavra do Senhor diz, né, resumiu ali o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós todos praticássemos isso, não haveria injustiça, não haveria tanta maldade, não haveria tantos crimes, tanta desigualdade no mundo, porque os relacionamentos estão quebrados. Lá em 2 Coríntios 5,18, abre para mim, por favor, coloca ali no telão, por favor. Segundo aos Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Se os relacionamentos humanos não fossem tão importantes, se um relacionamento não fosse tão importante, esse ministério que nos aproxima de Deus, que nos faz ser aceitáveis diante de Deus, não teria o nome de ministério da reconciliação. E se você perceber ali, a palavra do Senhor diz que nós temos o ministério da reconciliação, porque nós precisamos não somente nos reconciliar com as pessoas que nós amamos, com as pessoas da nossa família, com as pessoas que nós convivemos, mas reconciliar o mundo perdido com Deus. E essa reconciliação, aquele versículo ali diz que a chave é, pode colocar de novo para mim, por meio de Cristo. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Através do Senhor Jesus Cristo, cada um de nós tem uma missão de reconciliar as pessoas novamente com Deus. Então, assim, talvez você pode ter pensado, eu confesso que em algum momento da minha vida eu já pensei, né, eu vou continuar servindo a Deus aqui no meu cantinho, né, eu vou ficar escondidinho, vou ficar sentado no banco ali e não quero fazer nada.
Mas o Senhor nos deu um ministério de reconciliação. E se nós não temos o desejo, se isso não queima no nosso coração, de fazer pessoas se reconciliarem com Deus, pessoas se reconciliarem com elas mesmas, com o propósito delas, nós não temos o ministério de Cristo. Certa vez eu ouvi algo que marcou a minha vida por muito tempo. Aquele que não pensa em ganhar uma alma sequer, precisa questionar a sua própria salvação. Sabe, não é algo que você escolhe fazer ou não. Porque através de Cristo nós recebemos esse ministério. E nós precisamos sair por aí, não lembrando as pessoas do pecado delas. Mas precisamos lembrar as pessoas que há perdão para o pecado delas. Nós não fomos chamados para pregar condenação. Nós fomos chamados para pregar salvação. E automaticamente, pregando a salvação, a pessoa reconhece ali o quanto ela está fora, talvez, o quanto ela precisa se reconciliar com Deus, se reconciliar com os outros. A palavra do Senhor diz que para a gente nem trazer a nossa oferta, se a gente tem algo contra o nosso irmão, o Senhor não recebe a nossa oferta. A palavra do Senhor diz também que a oração do esposo, ela é interrompida se ele não tem um bom relacionamento com a esposa. Nós precisamos entender isso. Que o ministério da reconciliação não vai me reconciliar só com quem eu acho legal, só com quem eu acho bonito. O ministério da reconciliação veio de Cristo para nós. E nós que dizemos que somos cristãos, precisamos pregar e viver o ministério da reconciliação. O homem, nós vemos tantas histórias, né, de injustiça, de histórias de assassinato, né? O primeiro assassinato foi feito lá por 2 irmãos. E a humanidade, ela tem assim uma maldade, uma inclinação para o mal, uma inclinação para praticar injustiça. Existe um histórico muito grande de que pessoas que foram muito oprimidas, quando elas estão numa posição de poder, elas oprimem também. Porque o ser humano, às vezes ele não quer nem sair tanto daquela opressão só para se aliviar, mas ela quer ali, eu vou sair porque agora eu vou pisar também. Já ouviu? Aí no mundo é normal, né? Você hoje está sofrendo, mas um dia, né, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Então, na verdade, não é esse o sentimento que precisa ter. Porque senão nós só geramos isso, nós continuamos. Né, geração após geração, nós vamos passando isso para os nossos filhos. Lembra antigamente, hoje em dia não pode mais falar isso, mas a mãe dizia assim: se apanhou na escola e você chegar aqui em casa vai apanhar de novo. Se você apanhar lá, você tem que bater. Quem já ouviu isso? Né? E ai de você se não batesse. Então isso é o quê? O oprimido virando o opressor para não ser oprimido. Então, assim, você já parou para pensar? Eu não estudei a fundo o Michael ali que está estudando história. Eu ouvi dizer que os africanos que foram escravizados, eles foram escravizados pelos seus próprios membros ali do seu país. Clãs que tinham mais poder, eles vendiam seus escravos para outras nações. Então, na verdade, é algo que é de dentro para fora. É realmente do ser humano. Então, mas o Senhor, Ele nos chamou para andar em retidão e justiça. E essa palavra aqui no original da Bíblia é tzedakah. Não sei se eu pronunciei certo. Mas é um padrão ético, onde os relacionamentos são corretos, onde os relacionamentos têm retidão e justiça. E lembra que eu já falei para vocês, tratar o outro como a imagem de Deus, porque ele merece respeito, porque ele é isso. E existe um outro tema, uma outra palavra também para justiça na Bíblia, que é mixpat, que é a justiça retributiva. É a justiça judicial. Você roubou, você vai para a prisão. Você matou, você vai para a prisão. Nós podemos ver lá no Antigo Testamento, né, olho por olho, dente por dente. Isso é uma maneira de uma sociedade corrompida, uma sociedade que pratica injustiça, que tem ali uma moral que é duvidosa. Ela precisa se ater daquilo ali, porque se não tiver a punição, as pessoas não agem corretamente. Já parou para pensar? Muitas vezes nós colocamos o cinto de segurança, não é para o filho ficar seguro, mas é para a polícia não pegar.
Eu já me policiei de falar isso para minha filha, porque às vezes eu falo assim, você não está querendo colocar o cinto, a polícia vai me prender. E aí eu me corrijo automaticamente e falo assim, mas você precisa estar segura. Não é se eu vou ser preso ou não. Não é só porque o policial está vendo ou não que nós precisamos fazer o correto. Então assim, dentro de nós acabamos cometendo injustiça sem pensar, né? Você pode pensar aí, mas eu sou uma pessoa justa. Eu disse para vocês que eu chorei pela injustiça de uma criança. Mas infelizmente, eu cometo injustiça no dia a dia. Muitas vezes percebendo, outras vezes não percebendo. Você já parou para pensar que talvez a roupa que você está usando veio de um trabalho escravo? E você acha que não comete injustiça, mas você está usando uma roupa feita por alguém que é um escravo. Muitas vezes nós estamos, alguns direitos, temos algumas vantagens em cima das desvantagens de alguém. E algumas vezes não percebemos, outras vezes percebemos. Muitas vezes a gente está numa situação que tem algum recurso escasso e nós corremos porque nós pensamos assim, eu preciso correr para comprar, porque senão vai acabar e eu preciso pensar na minha família. Eu preciso pensar na minha família. Só que nós esquecemos que esse não é um padrão de retidão e de igualdade que a Bíblia nos chama para ter. Que o Senhor nos chama para ter. Porque na verdade, eu precisava preocupar com a necessidade do outro. Pegar só aquilo que é necessário para mim e pensar no meu irmão, e pensar no outro. Então assim, muitas vezes nós nos iludimos e achamos que estamos ali sem praticar uma injustiça. E coisas que nós comemos, às vezes na casa que nós moramos, você já parou para pensar? Às vezes eu fico viajando assim, eu penso, há 100 anos atrás, quem que era dono desse terreno? Quem que foi o primeiro? Será que ele foi arrancado daqui? Você parou para pensar? Na casa onde você mora, será como que aquele terreno chegou até aquela pessoa que você comprou, que você alugou? Então, muitas vezes, nós praticamos a injustiça sem perceber. Nós não podemos ter a ilusão de achar que nós somos justos, de achar que nós praticamos justiça, de achar que o nosso padrão de justiça é tão alto que eu jamais vou ferir alguém, que eu jamais vou fazer algo que venha violar isso. A palavra do Senhor diz que a partir de Abraão, né, o Senhor criou Adão e Eva e eles foram populando a terra. Várias pessoas vieram a partir dos primeiros filhos que eles tiveram. Já aconteceu um assassinato e vários outros com certeza vieram dali. E a palavra do Senhor diz lá em Gênesis que o Senhor olhou e viu que o coração do homem era constantemente mau. E pensava sempre em fazer a maldade. E aí, a palavra do Senhor diz que Ele retira do meio da humanidade um homem e diz assim: Abraão, a partir de você, eu vou fazer um povo que seja escolhido meu. Porque na verdade todas as pessoas são minhas, mas eu quero escolher esse povo em particular para me pertencer. Só que esse povo, Abraão, eles vão ser ensinados por você as minhas regras, as minhas vontades, o meu desejo. Então, Abraão tinha que passar o princípio de retidão, o princípio de bondade, os princípios da palavra do Senhor, os princípios do coração de Deus, para aquele povo que viria a seguir. Mas nós conhecemos muito bem a história, né? O povo muitas vezes fazia o que era agradável aos olhos do Senhor por um tempo, e de repente eles se contaminavam com os deuses daquela terra, com os costumes, esqueciam-se de Deus. E assim, não era surpresa nenhuma para Deus, porque se você for olhar em Gênesis, quando Deus chama Abraão, Ele diz assim: olha, o seu povo vai ser rebelde, e o seu povo vai ser escravo de outro povo. Ele vai ficar muitos anos longe dessa terra, mas depois ela vai voltar para cá. Porque se nós formos olhar, a gente precisa ser inteligente para olhar o padrão bíblico. Aquele povo só foi levado cativo e só foi feito escravo e tirado da terra prometida porque o seu coração foi contaminado. E eu começo a olhar e eu fico pensando, se tem algo na minha vida e na sua vida que se repete muito, o padrão se repete muito, Senhor, mas sempre que eu estou fazendo isso acontece tal coisa. Para pensar o que você precisa aprender,
O que você não entendeu do Senhor que está te fazendo andar em círculos? Está te fazendo atrasar a promessa e algo que o Senhor tem na sua vida. Nós precisamos entender que se o padrão se repete muitas vezes, nós não entendemos algo que precisávamos ter entendido. Porque o Senhor não fez isso porque Ele quis. O Senhor não fez isso porque Ele quis mostrar a grandeza dEle, mas Ele fez por causa da dureza do coração das pessoas. Por causa da desobediência. Por causa da idolatria. Por causa da injustiça que as pessoas praticavam. Então, nós sabemos que o povo do Egito, ele foi oprimido. Ele foi feito escravo. Durante muitos anos, durante muitos séculos. E aí, o Senhor lembrou da promessa que Ele tinha. Me perdoe, a palavra lembrou, mas só para a gente entender o contexto, porque o Senhor não se esquece. E ali o Senhor envia Moisés para libertar o povo daquela escravidão, da opressão do inimigo, da injustiça. E aí, nós sabemos que o Senhor tira o povo dele com mão forte. Ele mostra ali para o Egito quem que ele é, quem Deus é, que aquele povo era dele. E Ele ia tirar o povo dele para adorar Ele do meio daquele povo, mesmo que eles não quisessem. E aí nós sabemos que pouco tempo depois, aquelas pessoas começam a andar e elas começam a praticar a mesma impiedade que acontecia lá no Egito. A mesma coisa que os egípcios faziam, o padrão veio se repetindo e eles vieram fazendo a mesma coisa. Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor dizia para eles assim: olha, não oprima o órfão, não oprima a viúva, não maltrate o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros lá no Egito. Então o Senhor veio lembrando eles assim: olha, não faça o que fizeram com você, não pague para o outro a mesma moeda que fizeram para você. Não é porque você foi oprimido que agora você está numa posição melhor, uma posição mais privilegiada, você vai fazer isso com aquele que é menor. Já parou para pensar que aqueles valentões da escola, eles só fazem maldade, fazem bullying com aqueles que são menores, aqueles que são mais fracos. É uma tendência humana, é uma tendência da humanidade, do ser humano, de praticar isso. E o Senhor nos chama a atenção que o padrão dele não é esse. Então, quando ele diz ali para as pessoas não fazerem o mesmo, ele diz assim, coloca para mim lá em Provérbios 31, versículo de 8 a 9. Provérbios 31, de 8 a 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja um defensor de todos os desamparados. O senso de justiça do judeu, ele é um pouco diferente do nosso. E é aqui que eu começo a entrar na palavra propriamente. O senso de justiça que o judeu, ele entende, é um pouco diferente do nosso. O senso de justiça que nós temos aqui é assim: alguém está com uma dificuldade, você vai lá e, você tem um direito, vai lá e reclama o seu direito. E aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem 70 anos e não se aposentou, aquela pessoa vai e se aposenta. E aí você fica feliz porque você conseguiu algo para aquela pessoa, você mostrou o direito dela. Isso é fazer justiça. Mas na verdade a justiça para o judeu, ela precisa exceder o comum. Não é só eu deixar a parte que cabe para o meu vizinho, mas é eu fazer um pouco mais. É eu levantar a voz em favor daqueles que estão oprimidos. É defender quem não pode falar. É fazer algo em nome daqueles que não conseguem fazer. Esse é o padrão bíblico, não é o meu, não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Lá em Jeremias 22, 3, o profeta Jeremias, o Senhor diz para ele também algo sobre o que é o conceito de justiça para ele. Coloca para mim, Jeremias 22, 3. Me ajuda, gente. Jeremias 22, 3. E assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramem sangue inocente nesse lugar.
É o que o Senhor diz através do profeta Jeremias para o povo dele. Ele diz que não é apenas você ver alguém maltratando o outro e não gostar e simplesmente virar e ir embora para sua casa. Nós sabemos também que a palavra do Senhor diz assim, né? Se o seu irmão for na sua casa e te pedir algo emprestado, e não diga para ele que você não tem. A gente sabe que a palavra do Senhor diz para você emprestar para o seu irmão e não esperar receber. Porque quando você empresta para aquele que você sabe que vai poder te pagar, é uma coisa. Mas agora quando você empresta ou dá para aquele que você sabe que não vai te pagar, isso é a justiça para o judeu. É exceder o padrão comum. É exceder aquilo que nós temos por normal e comum. Coloca para mim Salmo 146, versículos 7 e 8. Salmo 146, 7 e 8. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Até o 9. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. A palavra do Senhor diz que ímpio é aquele que pratica injustiça, aquele que não trata o outro como se ele fosse a imagem de Deus. Então todo mundo que olha o seu próximo com o nariz para cima, né, se achando superior a ele pratica impiedade aos olhos do Senhor. Porque não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para proclamar a justiça de Deus. Nós somos chamados para praticar a justiça de Deus. Então, no contexto bíblico, compadecer-se do pobre e fazer com que ele seja menos pobre. Lá em Mateus 6,33. Abra para mim Mateus 6,33. Nós vamos entender um pouco mais sobre o conceito de justiça para o judeu. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor nos chama a buscar o reino de Deus e a justiça dele. Não é a justiça que nós achamos que é certo, mas é exceder. Em vez de ajudar somente a pessoa, é aliviar e trazer ela mais perto de mim. Sabe quando na igreja primitiva eles começaram ali, depois da descida do Espírito Santo, eles começaram ali a igreja propriamente dita. A palavra do Senhor diz que as pessoas vendiam ali tudo que elas tinham e davam uns para os outros. E a palavra do Senhor disse assim, que ninguém tinha falta de nada, porque todo mundo repartia igual. Aquelas pessoas, elas estavam achando ali que Jesus ia voltar por aqueles dias. Então eles estavam vivendo ali um padrão de justiça que era o padrão que agrada a Deus. Eles não tinham assim, olha, se eu tenho uma casa maravilhosa e o meu irmão não tem casa, eu preciso dividir essa casa com o meu irmão. Porque o judeu pensa assim, se eu tenho essa casa grande, ou se eu tenho essa quantia de dinheiro e o meu irmão não tem, ele não deve ter apego ao dinheiro. Ele deve entender que ele precisa fazer justiça para aquela pessoa. A justiça de Deus não é, segundo Deus, não é apenas eu ajudar a pessoa, mas é fazer com que aquela mazela dela desapareça. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é assim que o Senhor espera de nós. O reino de Deus, nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Não existe como viver debaixo do reino de Deus e viver uma vida de injustiça. Não tem como proclamar o reino de Deus e não me preocupar com o próximo. Não tem como eu proclamar o reino de Deus e o meu irmão está necessitado e eu não me comover com isso, eu não me compadecer disso. Eu me lembrei, fazendo esse esboço, que quando eu era jovem, na igreja, sabe aqueles jornais locais, né? Tinha assim que o repórter lá e filmava e tal. E eu me lembro que eu estava em casa, eu tinha uns 14, 15 anos. E aí eu vi que lá no Conjunto Popular, na minha cidade, perto de onde eu morava,
estava tendo um despejo. E aí estava lá a reportagem filmando o caminhão, tirando os móveis da pessoa e colocando no caminhão, e a mulher pedindo clemência. E quando eu olhei, eu vi que tinha um irmão da igreja. Era a casa dele. Aquela senhora era a mãe dele. Sabe aquele irmão que você nunca ouve a voz dele? Ele era o contrabaixista do grupo, mas assim, ele não falava com ninguém, ele era muito quietinho, muito na dele. E eu me lembro quando eu vi o meu irmão chegando de bicicleta do trabalho. E as coisas da casa dele estavam no chão. Eu lembro que eu chorei desesperadamente. Eu não sei se a minha mãe lembra disso, mas eu lembro que eu chorava. E eu, o que aconteceu? Eu falei, o meu irmão não tem onde morar. E aquilo me deu um desespero tão grande, porque eu pensava, o meu irmão não tem casa. E eu corri na casa do pastor e falei para ele. E eles se moveram para ajudar aquele irmão. E ele foi, eu lembro que ele foi ensaiar, ele não falou nada. E na hora que ele estava indo embora, o pastor chamou ele e perguntou. Ele falou, Ele falou, você não ia falar nada? Ele, não. Então assim, eu preciso sentir a dor do outro. A palavra do Senhor diz que Jesus se movia de íntima compaixão. Você já sentiu pena de alguém? Você já ajudou alguém porque você se sentiu obrigado? Agora você já sentiu íntima compaixão de alguém que você não conhece? Que você não tem convivência? Porque sentir íntima compaixão do seu filho é natural. Sentir íntima compaixão de alguém que está dentro da sua casa, de um parente próximo, de um amigo próximo, é natural. Mas nós precisamos sentir a dor e sentir a compaixão dos outros. Lá em Romanos 14, de 17 a 19, a palavra do Senhor vai nos dizer: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é estar tudo bem. O reino de Deus não é só eu não sentir falta de nada. O reino de Deus não é só eu estar satisfeito com tudo, mas é eu me preocupar com quem não está. Mas é eu pensar que se eu tenho algo e o meu irmão não tem, eu preciso fazer justiça para aquele irmão. A palavra do Senhor diz: se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. A palavra do Senhor nos diz, que se alguém te bater na sua face, oferece a outra. A palavra do Senhor nos diz sempre para ir além, para exceder o que se espera, para exceder o que a sociedade pensa que é, para ir além. Lá no Salmos 34, versículo 21. Salmos 34, 21. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. Como eu já disse para você, a palavra para ímpio no original é rachá. Então é aquele que trata um ser humano, ignorando a dignidade dele de ser filho de Deus. Sabe, parece que fica mais fácil, né? Eu sei que é difícil olhar por trás daquela pessoa que te maltrata. Eu sei que é difícil olhar ali no olhar de um patrão que talvez te trata com desrespeito e olhar ali a imagem e semelhança de Deus. Mas é isso que o Senhor nos chama para fazer. A palavra do Senhor diz para nós amarmos o nosso inimigo. A palavra do Senhor nos diz, se o nosso inimigo tiver fome e vier à nossa porta, nós precisamos dar alimento para ele. É uma justiça que excede, sabe? É algo que você ultrapassa a linha do que é esperado, do que a sua carne deseja fazer, do que você acha que é comum. Então, após Deus resgatar o seu povo da impiedade e da justiça, Ele diz para o seu povo praticar a justiça. Lá em Deuteronômio 24, 17, abre para mim. O Senhor fala sobre resgate, sobre retirar a injustiça. Não neguem a justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto da viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso ordeno que vocês façam tudo isso.
quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Você já parou para pensar, quando você lê a Bíblia, lá o Senhor fala, quando as pessoas estavam colhendo ali, por exemplo, as espigas de milho, e aquelas menores, aquelas que ficavam embaixo, aquelas que caíssem, não era para voltar e recolher. Era para deixar para o órfão, para a viúva. Era para deixar para aquele que não tinha uma lavoura. Para aquele que não tinha, naquela sociedade a gente sabe que a casa que não tinha ali um homem para cuidar, ou a viúva, né, que não tinha o seu esposo, a viúva que não tinha filhos, ela ficava à margem da sociedade. E o Senhor é tão importante isso para Ele, que Ele dá uma ordem para o seu povo. Vocês precisam se preocupar com essas pessoas. Porque se você tiver pão na sua mesa e essas pessoas não tiverem, a minha justiça não está sendo feita. E o Senhor, na palavra dele, várias vezes, Ele proclama isso. Ele diz isso. A palavra do Senhor também lá em Tiago 1:21. 1:27, desculpa. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A palavra religião, ela é tão mal interpretada nos nossos dias. A palavra religião não é o que as pessoas dizem por aí. As pessoas falam assim: você vai para a igreja todo dia, você ora, você é um religioso. Você fala dos pecados, você fala de salvação, você fala de inferno, você é um religioso. Na verdade, a palavra religião, ela vem de religar, de ser religado a Deus. Então, a palavra do Senhor está lhe dizendo que se você diz que você pratica a religião de Deus, que você ama o Senhor, você pode morar na igreja, você pode fazer evangelismo aí fora, mas se você não olhar para o órfão e para a viúva, se você não olhar para aquele indefeso, se você não olhar para aquele que está sofrendo injustiça, não é do agrado de Deus. O Senhor está querendo dizer que não façam templos magníficos se vocês não se preocupam com as pessoas. Se você não luta pela causa dos órfãos, se você não luta pelas injustiças, nós precisamos cuidar. Esse é o reino de Deus. Então, a palavra tzedakah, ela é a justiça. E ela é a tradução dela, para a nossa linguagem mais próxima, é um ato de generosidade, de caridade. Ou seja, o judeu, eu aprendi isso, gente, há pouco tempo, e isso é maravilhoso. O judeu, quando vê um pedinte, uma pessoa pedindo esmola na rua, ele dá a esmola e ele diz assim: tzedakah, justiça. O mendigo, quando está na rua lá em Israel, ele diz assim: tzedakah, tzedakah, faça justiça para mim. Então ele está querendo dizer assim: olha, você que tem 10 moedas no bolso, eu não tenho nenhuma. A justiça de Deus é você me dar, né? Você fazer justiça para mim. Não é só porque é bonzinho, só porque está fazendo caridade. É uma questão de justiça. Então, assim, eu achei interessante, porque o judeu, ele entende que o dinheiro, a palavra do Senhor nos fala para não amar o dinheiro. E ele entende que o dinheiro que ele tem é uma forma que ele tem para fazer justiça para o outro, para igualar as pessoas, para trazer todo mundo à igualdade que Deus nos fez. Nos fez a imagem e semelhança de Deus, nos fez iguais aos seus olhos. Então, se nós vemos o nosso semelhante numa situação indigna, nós precisamos ir e fazer justiça para essa pessoa. Esse é o desejo que o Senhor tem. A palavra do Senhor também diz lá em Isaías 58. 58:8. Se vocês... Isaías 58:8. O Senhor está falando aqui sobre o jejum que agrada a Deus. E aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada,
e prontamente a sua cura. Eu acho que eu coloquei aqui, não, é isso mesmo. E assim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Praticar a retidão, praticar igualar as pessoas, praticar o desapego. Sabe, irmãos, nós fazemos aqui a semana de primícias, e eu não sei se todos conseguiram entender, mas a gente queria trazer a cultura de que você pense assim, não o que eu vou ganhar lá, né? Quantas coisas eu posso ganhar, mas quantas coisas eu posso dar. Quantas coisas estão sobrando na minha casa que é o desejo do meu irmão. Eu já reparti isso com vocês, né? Tinha algo sobrando lá em casa, tinha uma escova de cabelo, e eu lembro que eu levantei e a pessoa falou assim, eu estava pedindo isso para Deus. É uma maneira de fazer justiça, de igualar. Então assim, que nós venhamos com pensamento, não de quanto eu vou ganhar, mas o quanto eu posso dar. O quanto eu posso fazer justiça. O quanto eu posso manifestar a retidão na vida do meu irmão. Jesus, Ele curou, Ele deu pão, Ele libertou muitas pessoas. A palavra do Senhor lá em Mateus 12:15 diz assim, Mateus 12:15. Sabendo disto, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e Ele curou a todos os doentes que haviam entre eles. A palavra do Senhor também vai dizer lá em Lucas 4:18. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Não era só cura que Jesus estava manifestando. Não era só libertação que Jesus estava manifestando. O Senhor estava fazendo a justiça de Deus. O Senhor tem tanta cura, tem tanta bondade dentro dele, que Ele via um cego e Ele fazia justiça. Não era o fato só de curar as pessoas, mas se a maioria das pessoas enxergam, você vai enxergar, porque Ele veio para fazer a justiça de Deus. Ele libertou as pessoas que eram oprimidas pelo diabo, não somente para elas serem libertas, mas para fazer justiça, porque no reino de Deus não existe ninguém endemoniado. A palavra do Senhor diz que Ele veio libertar os cativos e oprimidos. Ele tem todo o poder sim, Ele deseja sim, mas Ele veio fazer justiça. Porque se existem aquelas pessoas que são livres, aquelas pessoas que têm um espírito em paz, precisa que todos também tenham. Então o Senhor, Ele veio ali manifestar a justiça de Deus, através de Jesus. Todos nós estávamos cegos, todos nós estávamos aleijados, mancos, nós estávamos na escuridão, e Jesus, Ele veio manifestar a justiça de Deus. O Senhor veio ali dizer para nós, Deus olhou para a humanidade e viu tanto pecado, tanta escuridão, tanta imundície, tanta mentira, tanto engano. E Ele falou assim, tem tanta santidade em mim, tem tanta pureza em mim, tem tanta cura em mim, tem tanta retidão em mim, tem tanta bondade em mim. Eu preciso fazer a justiça de Deus na vida deles. Nós estávamos condenados, como ovelhas indo para o matadouro, não tinha chance para nós. Nós éramos aqueles mendigos que estávamos gritando, faça justiça, porque eu não posso, eu não consigo. O Senhor olhou lá do céu e disse, eles não vão conseguir. Não existe o que eles façam para voltar a ter paz comigo. Porque quando o homem se separou de Deus, quando o pecado veio, a palavra do Senhor diz que nós entramos em inimizade com Deus. A palavra do Senhor diz que nós éramos, o Senhor não podia olhar para nós. A palavra do Senhor diz que nós estávamos condenados, porque todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Não tinha chance para nós. Mas o Senhor olhou e disse, tem tanta bondade em mim, tem tanta retidão dentro de mim. Você está sofrendo no pecado, você não pode ter paz com Deus jamais. Eu tenho paz com Deus. Ele é o príncipe da paz. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é paz e justiça.
Porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos afastados de Deus, nós não temos paz com Deus. Já viveu nesse lugar onde você não tinha paz com Deus? Você sabia que aquilo que você comete, o pecado que você está fazendo, ofende a santidade de Deus, ofende a bondade de Deus, e você sabe que se Ele voltar agora, você não tem paz com Deus. Mas Jesus, Ele desceu e se fez injustiça, porque o príncipe da paz diz: eu tenho a paz que você precisa. O Senhor, Ele desceu para fazer justiça para nós. O Senhor, Ele veio para tirar a nossa hipocrisia. O Senhor diz na palavra dEle que a injustiça é abominável aos seus olhos. Então por isso Ele enviou o seu Filho. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz assim: Coríntios 5:21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado nenhum, porque nele, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Senhor enviou o seu Filho perfeito, o seu Filho santo, que não havia conhecido o pecado, para descer, para se humilhar, para ser homem. Sabe, eu estava ali e eu chorava, porque eu entendi o que Maria disse para o anjo, quando o Espírito Santo desceu sobre ela. Ela disse assim: o Senhor se atentou para a baixeza da sua serva. O Senhor se atentou para a minha indignidade. O Senhor se atentou para a minha humildade. Ela entendeu que o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, ia se rebaixar, ia vir num ventre humano, um ventre que Ele mesmo criou, para nos igualar, para fazer justiça para nós, para nos tornar aceitáveis a Deus. A nossa indignidade, já parou para pensar a grandeza dele? E eu estava aqui louvando e falava só com o seu fôlego dentro de nós. Nós te entregamos louvor, nós não temos nada para oferecer para o Senhor que não tenha vindo dele. Até o fôlego de vida que nós temos vem dele. E mesmo assim, o Senhor, Ele olhou para a nossa baixeza, para a nossa humildade, e veio nos fazer justiça. Romanos 1:17. Romanos 1:17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Hoje, mais do que nunca, eu entendi essa palavra. A palavra do Senhor nos diz que o que nós quisermos que o nosso irmão nos faça, nós precisamos fazer para ele primeiro. A palavra do Senhor diz que se nós queremos ser perdoados, nós precisamos liberar perdão. A palavra do Senhor diz que se nós quisermos ser abençoados, nós precisamos abençoar. É por isso que o Senhor nos chama a abençoar, a dar esmolas, a ofertar, porque o Senhor quer nos abençoar. O Senhor também diz que aquele que quer o bem do seu irmão precisa fazer o bem. Eu me lembro uma vez que eu já contei isso aqui, eu estava trabalhando na Marluvas e me esforçando para passar ali daqueles 3 meses de experiência, dando o melhor de mim. E eu me lembro que eu olhei para o Senhor e disse assim: Senhor, me ajuda a me sair bem aqui. Porque todas as vezes que eu trabalhei com alguém e tinha alguém com dificuldade do meu lado, eu ajudei aquela pessoa a ficar no trabalho. Então eu peço para o Senhor: faz isso por mim agora. E eu acredito nisso, irmãos. Se tem algo que você quer muito que façam a você, faça para o outro. Eu me lembro, esses dias eu contando para alguém, durante uma época da minha vida, eu esperei uma visita de alguém. Sabe aquela pessoa que você ama, que você admira? Sabe, eu nunca fui assim, aquela pessoa crente que quer visita. Mas sabe, naquela situação, eu queria uma visita. Eu tinha tido meu bebê, não vou falar qual das duas, para você vai ficar pensando qual a época que é. E eu pensei assim: aquela pessoa vai vir visitar o meu bebê. Aquela pessoa vai vir me visitar. E gente, de verdade, eu não pensei no presente. Eu esperei de verdade que aquela pessoa fosse me visitar. E aquela pessoa não foi. E aquilo gerou uma ferida no meu coração. Eu me lembro que todas as vezes que eu lembrava disso, isso me machucava demais. Uma coisa boba. Mas um dia eu falei: peraí,
isso vai acabar hoje. Eu arrumei o meu bebê, coloquei no carrinho e eu falei, essa pessoa não veio visitar meu bebê, mas meu bebê vai visitar ela hoje. E eu fui, andei uma distância e eu levei a minha filha para conhecer aquela pessoa, para visitar a casa daquela pessoa, porque eu precisava falar para mim mesma que por mais que eu senti falta daquilo, eu precisava fazer aquilo para alguém. Sabe, talvez você está esperando algo de alguém, mas você quer alguém, por exemplo, que te dê R$1.000, mas tem alguém do seu lado que tudo que ele precisa é 10. E você só tem 10 agora. Um dia, o pastor, aquele pastor do bigode, esqueci o nome dele, Silas Malafaia, ele disse que ele estava construindo um templo muito grande, mas muito grande mesmo. E ele tinha lá uma quantia de R$100.000. E aquela quantia não dava nem para fazer o alicerce do prédio que ele queria. Mas ele pensou assim, eu preciso de X e esse dinheiro não vai dar. Só que ele olhou na cidade dele, tinha um outro pastor de uma igreja muito menor que estava construindo um templo também. E aquele pastor tinha falado mal dele numa época. E ele pensou, eu já entendi. Esse dinheiro que para mim não dá nem para começar o alicerce, dá para aquele pastor terminar a igreja dele. E ele marcou uma reunião com aquele pastor, chegou no gabinete. E o pastor achou que ele ia ficar bravo, porque ele tinha falado algo sobre ele. Ele falou assim, eu vim te dar uma oferta. Ele falou assim, mas você não está construindo também? Você não precisa também? Ele falou assim, mas essa oferta dá para você terminar a sua igreja? Ele falou assim, dá. E aí quando ele deu, no outro dia um empresário falou assim, pastor, eu estou há dias tentando te ligar, falar com o senhor. Eu vou te dar aqui, ó, R$1 milhão de oferta, de um negócio muito grande que eu fechei. Então talvez aquilo que você tem não dá para você fazer o que você pensou em fazer. Mas o Senhor te deu uma semente para fazer justiça para alguém. Porque aquilo que para você não é nada ainda, é o tudo de alguém. Então o Senhor nos chamou para fazer essa justiça, para manifestar a justiça. Mas a palavra do Senhor diz assim também. E o que a gente quer fazer para o outro, né, como eu já disse, quando a gente quer que faça para a gente faz pelo outro. A palavra do Senhor nos diz que se nós quisermos ser perdoados, nós precisamos perdoar. Mas a palavra do Senhor diz que se nós quisermos ser justificados diante de Deus, nós precisamos ter fé. Tudo que você faz no mundo espiritual, que você planta, volta para você, segundo a palavra. Mas a palavra do Senhor nos diz que diante de Deus, da justiça de Deus, nós somos incapazes. Por isso que a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé, porque ele é justificado somente pela fé. Não existe nada que você possa fazer diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que os nossos atos de justiça, para nos tornarmos aceitáveis diante de Deus, são como trapo de imundície. Não serve para nada. Você entendeu a regra? Se eu quero eu dou 1. Se eu quero bondade, eu dou bondade. Se eu quero favor de alguém, eu dou favor. Mas se eu quero ser justificado diante de Deus, eu preciso simplesmente ter fé e acreditar no que Jesus fez por mim. É impossível que nós possamos nos justificar a nós mesmos diante de Deus. Eu não sei se você conseguiu entender melhor esse versículo agora, porque eu entendi. Eu entendi a bondade do Senhor, eu entendi o que Ele fez, o ato judicial de Deus. E na verdade, quando nós olhamos o nosso manual, quando nós falamos de justiça, um lembrete a justiça de Deus é um ato judicial de Deus para nós. Sabe o que isso quer dizer? Nós todos não tínhamos jeito, nós estávamos irrecuperáveis. Mas aí, quando nós formos ser condenados, nós vamos levantar ali o nome de Jesus. E aí o Senhor vai dizer assim, está justificado, pode ir. Ele não fez nada, ele não merece, ele não é bom o suficiente, mas ele creu em Jesus Cristo. Ele creu que o sacrifício de Jesus para fazer a justiça de Deus na minha vida foi válido. Por isso que quando nós queremos agradar a Deus com as nossas obras, isso enoja a Deus, porque nós desmerecemos todo o sacrifício de Jesus. Nós desmerecemos toda a obra da cruz.
Nós desmerecemos tudo que Jesus fez por nós. Então, a palavra do Senhor também diz que os atos de justiça, né, lá em Apocalipse 19:8, coloca para mim. Apocalipse 19:8. Eu já estou encerrando. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Olhe para mim. Depois que nós fomos justificados por Deus, nós precisamos praticar a mesma justiça. Claro que nunca vai se igualar. Mas se eu recebi algo do Senhor, eu preciso manifestar na vida do outro. Porque para o Senhor é inadmissível alguém que recebeu algo dele não manifestar aos outros. Coloca lá Gálatas 3:11. A palavra que nós lemos aqui agora em Apocalipse diz que os atos de justiça dos santos, daqueles que já receberam Jesus como seu justificador, ele é como uma veste. Sabe, você sai algum dia para trabalhar sem as suas roupas? Sejam elas as mais bonitas ou as menos bonitas? Tem alguém aqui na igreja que já veio totalmente sem roupa? Sabe o que a palavra quer nos dizer? Que nós precisamos usar todos os dias de atos de justiça. Assim nós estaremos vestidos diante do Senhor. Nós não seremos justificados por isso, mas porque fomos justificados, precisamos manifestar para o outro. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado por lei, pois o justo viverá da fé. A palavra do Senhor também nos fala sobre perdão, aquela parábola, onde o servo ele foi perdoado de uma quantia impagável. Era uma dívida bilionária. E ali o Senhor dele tem compaixão dele e diz assim: você está perdoado. Mas aí nós conhecemos a história. Ele está andando, encontra alguém que devia para ele R$1.000. E ele fala assim: eu não vou te perdoar, você vai ter que me pagar. E aí contam aquilo para o Senhor dele e ele diz assim: servo mau, você foi perdoado de uma quantia impagável e você não pôde liberar alguém que devia uma quantia ínfima para você. A palavra do Senhor nos chama a praticar a justiça, a perdoar se nós quisermos ser perdoados, porque nós somos tão perdoados. Se nós olharmos a injustiça que alguém fez conosco, por mais que alguém possa ter tirado a vida de alguém que você ama, não se compara à justiça que nós estávamos diante de Deus. Porque o Senhor nos perdoou de algo imperdoável. E Ele não admite que nós não pratiquemos para o outro aquilo que nós recebemos. Mesmo que numa escala menor. Mas porque esses são os atos que nós devemos nos vestir dia a dia. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. E que você pudesse pensar agora na grandeza do ato de justiça que Deus fez por nós. Que nós possamos compreender agora que a grandiosidade da bondade de Deus, que olhou seres tão indignos e veio aqui para nos tornar dignos. Veio aqui para nos justificar diante de Deus. Veio aqui para rasgar tudo aquilo que era contra nós. Não porque nós merecíamos, mas justamente porque nós éramos tão indignos que nós jamais conseguiríamos. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus pela bondade dEle. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado, por tudo que Ele tem feito por você. Vamos pedir para o Senhor colocar em nós o entendimento de que o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor não se agrada quando nós estamos numa posição privilegiada e que nós venhamos tratar as pessoas como indignas. Porque nós que éramos indignos, o Rei do Universo desceu e se fez homem e limpou a nossa indignidade diante de Deus.